1 Coríntios 1, 18 a 25, diz assim a palavra do Senhor: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, todos juntos, e a fraqueza de Deus. Quando é que a fraqueza é mais forte? Quando ela é de Deus, quando ela vem de Deus. Senhor, abençoe sua igreja nesta manhã, que estejamos unidos em torno do evangelho cristalino que está posto, lido nesta manhã, que sejamos reunidos em torno da palavra sagrada que o Senhor nos deu, e que entendamos porque o apóstolo Paulo, por instrução de seu Santo Espírito, usa uma linguagem tão paradoxal, para não somente o despertamento da igreja, mas para o convencimento de que nós habitamos e vivemos uma outra realidade espiritual, que não passa pelos conceitos mundanos, da lógica linear e mundana que o mundo nos propõe. Nos ensine, Deus, através da sua palavra, a sermos uma igreja viva, coluna e firmeza da verdade, a sermos pedras vivas na construção do edifício que o Senhor tem levantado aqui. Oramos em nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Paradoxos da fé cristã. Eu coloquei no slide aí o que é um paradoxo, né? O que é um paradoxo? Momento cultura, né? Momento Aurélio, dicionário Aurélio. O que é um paradoxo? Vamos todo mundo juntos? Uma declaração. Isso é rico demais. Quando alguém estabelecer um paradoxo, fique curioso. Quando alguém lhe apresentar um paradoxo, questione. Porque com certeza a linguagem paradoxal tem por trás dela e do uso dela o objetivo de levá-la a uma reflexão maior do que aquilo que você vê. E muito além de tudo aquilo que você percebe, estará um sentido muito útil, muito produtivo para a sua vida e para toda a sua lógica de existência como uma pessoa, como um ser humano. Vamos encontrar no Antigo Testamento alguns paradoxos. Eu não sei se a equipe que está lá é ligeira, mas, por exemplo, se o pessoal bater lá na concordância, lá na galeria, no multimídia, Eclesiastes 7. Eu tiraria de Eclesiastes 7, 2 versículos. Eclesiastes 7, 3. Se você for mais rápido do que eles, você vai na sua Bíblia. Eclesiastes 7, 3. Olha que interessante como Salomão usava isso, o paradoxo, e ele sabia muito bem como despertar as pessoas a essa linguagem paradoxal. Vamos até a primeira vírgula, todo mundo comigo. A tristeza... O sujeito diz assim: não concordo. Não é para concordar, é para ler. É para procurar entender. Ele fala alguma coisa. A tristeza é melhor do que o riso. Veja a segunda, ele explica. Porque o rosto triste faz o quê? O rosto triste melhora o coração. Eu vou tentar traduzir para você. Está sofrendo? Está passando uma tristeza? Está passando uma angústia? Não desperdice o seu sofrimento. Deus vai fazê-lo crescer no meio do sofrimento. Deus vai colocar calos na sua mão no meio do sofrimento. Deus vai enrijecer a sua capacidade de enfrentar dias difíceis. O rosto triste pode ser melhor do que esse seu semblante risonho. Porque você está triste, passando uma provação. Mas isso gerou calo, preparo para que você possa navegar nos mares mais difíceis, né? Eu falo que você pode voar naquele que não é mais um céu de brigadeiro. Você vai ter
em Deus um caráter forjado para enfrentar dificuldades. Não desperdice o seu sofrimento. Eclesiastes 7:8, né? Eclesiastes 7:8, ele tem no segundo slide também. Se você quiser usar o slide, fica à vontade, porque eu estou colocando aí porque fica maior, né? Eclesiastes 7:8 diz assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início. Quem concorda? O fim das coisas é melhor do que o início. Quem concorda? Ah, claro que é melhor, gente, porque aí você já sabe tudo que foi, sabe o final da história, né? Eu tenho filme que eu vou assistir, que eu boto lá o tal, eu termino, vejo o final, falei, agora eu posso ver o filme. Porque aí acaba a ansiedade, gente. Pelo amor de Deus, esse negócio de, pastor, dá spoiler. Eu amo spoiler. Eu amo spoiler. Eu boto o filme lá nos 59, nos 1:30, nos 1:50 assisto. Aí eu já sei quem matou quem roubou, quem fez e tal. Aí eu assisto o filme tranquilo, eu fico perguntando, por que que ele fez? É diferente, né? O fim é melhor do que? Do que o início. O paciente é melhor do que o quê? O orgulhoso. Eclesiastes 7:8. Vamos dar uma olhada, por favor, em Eclesiastes 9:11. Está lá na tela, Eclesiastes 9:11. Olha a sabedoria de Salomão. Eu vou usar a NVT, Nova Versão Transformadora. É espetacular a tradução da NVT, Eclesiastes 9:11. Aquele que corre mais rápido, nem sempre é o quê? O que ganha a corrida. A lebre e a tartaruga, né? Aquele que corre mais rápido, nem sempre é o que ganha a corrida. O guerreiro mais forte, nem sempre é quem vence o quê? Davi. Meu pessoal, o paradoxo está na Bíblia o tempo todo, mas na prática. Você lê o paradoxo e procura na Bíblia, você pode perceber, o cristão está no lado paradoxal da história, né? Nem sempre o guerreiro mais forte vence a batalha. Veja, às vezes um sábio passa fome, o sensato enriquece. Eu falo que esperto demais fica o quê? Fica bobo. Esperto demais fica bobo, porque tem sempre alguém mais esperto do que ele. Tem sempre alguém muito mais esperto e capaz de enrolá-lo na conversa que ele leva, né? O que o texto diz? Os instruídos não alcançam sucesso. Ele vai dizer assim, tudo depende de estar o quê? No lugar certo. Por que eu coloquei esses paradoxos? Para você perceber que o paradoxo não é uma invenção de Paulo. Que a linguagem paradoxal não é uma invenção que o apóstolo Paulo lançou mão, pegou ali na epístola de Coríntios e falou, vamos pegar aqui e vou inventar uma linguagem para falar. Não, ele está usando um tema que já vem estruturalmente sendo usado desde o Antigo Testamento. Eu poderia passear pelos livros do Antigo Testamento e você veria essa linguagem paradoxal. Perceba que a gente, como igreja, gosta tanto, que a gente coloca isso nos nossos hinos. Os nossos melhores hinos trabalham linguagem paradoxal. Os nossos hinos mais marcantes e impactantes, que nos sustentam na hora da aflição, na hora da luta, usam linguagem paradoxal. 471 do cantor cristão, vencedor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Paradoxo? Nada mais paradoxal. Não é dos fortes a vitória, Salomão purinho, Eclesiastes, nem dos que correm melhor. Eu vejo a Fanny Crosby pegando Eclesiastes 9:11 e colocando pauta, e colocando música. Ela pegou o texto de Salomão e colocou música, e nós cantamos e com alegria. No Novo Testamento, vamos pensar as linguagens paradoxais. Quem usou? Mateus 10:39. Quem usou? Quem achar a sua vida. Como é que alguém pode perder alguma coisa achando, minha gente? Você diz assim, faz sentido nenhum. Faz todo sentido. Porque se valoriza a sua vida, se tenta salvar a sua vida, se procura encontrar na sua razão a sua lógica, se procura construir uma torre que leva para o céu, se procura usar escadas para chegar a Deus, quem tentar achar a sua vida, perder lá. Mas quem perder por amor de mim, o quê? Achará. O tempo todo. A Escritura e a Palavra Sagrada do Senhor nos alertando sobre os paradoxos, esse de Jesus. Mateus 20:16. O primeiro será o quê? O último. E o último será o quê, irmãos? Mateus 20:16. O primeiro é o último é o primeiro. Hebreus 11:34. Que texto, irmãos? Hebreus 11:34. Da fraqueza tiraram o quê? Da fraqueza tiraram forças.
Quantas vezes essas lições de fracasso que nos impulsionam para frente, as dificuldades e os fracassos pelos quais nós passamos e atravessamos, nos fazem fazer uma releitura da vida, uma recomposição de nossa história, uma nova tomada de decisões, e nós eliminamos carga morta, peso morto, coisas erradas que fazíamos, e vamos direto para o centro da vontade de Deus e para a bênção do Senhor. Amém, irmãos? Quem aqui nunca experimentou um fracasso que depois se reconstruiu, se refez e chegou a acertar? Quem nunca? Eu duvido. Quem já passou, levanta a mão. Já passou da fraqueza para... É isso aí. Eu olho o paradoxo e digo, é real. Nós precisamos aprender mais a olhar para essas questões e a perceber que estão escondidas atrás de todas essas linguagens, grandes sentenças de vitória, de sucesso, de êxito, e eu falo nos termos espirituais para uma vida cristã saudável. 1 Coríntios 1:25, o apóstolo Paulo usou, e é daqui que eu vou partir. A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E eu duvido que alguém aqui tenha dúvida disso. O fraco de Deus e o mais fraco de Deus, e aqui entre nós, será que Deus tem fraqueza? A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Quando eu olho a crucificação e a morte de Jesus, eu vejo como que Deus ali na cruz nos falou por um paradoxo. Quando eu vejo meu Cristo crucificado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não usando uma coroa de ouro com rubis, mas usando uma coroa de espinhos, eu vejo um paradoxo. Quando eu vejo aquele soldado chegando para prender o Senhor Jesus, e ele, ao ser levado pelos soldados, afirma: não são vocês que me prendem, mas sou eu que me entrego. Não são vocês que me levam, mas sou eu que me dou. O que ele está dizendo é que ele está se dando e se doando, porque Deus tem um plano na sua morte. Amém, irmãos? Quando eu olho essa linguagem paradoxal da crucificação, eu olho para três aspectos claros. Na cruz, a fraqueza é força. Sim ou não? Sim, irmãos. Porque não lutar e se entregar como um cordeiro, não abrir a sua boca, não é fraqueza, é o que, irmãos? É força, porque está havendo uma reparação da humanidade, está havendo uma reparação da relação homem e Deus, está havendo um conserto entre a eternidade e a finitude, está havendo uma reparação dos pecados, um preço está sendo pago para perdão dos pecados. Ele disse, está pago, está o que, irmãos? Consumado. A fraqueza é força. A humilhação na cruz é o que, irmãos? Exaltação. Por que a humilhação é exaltação? Para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem, irmãos? De Deus Pai. Você olha para a cruz e vê, a humilhação é exaltação. Na cruz, a morte é vida. Ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o quê? O meu espírito está consumado e deitado à sepultura. No terceiro dia ele ressuscitou. A linguagem paradoxal nos mostra que a cruz nos sinaliza que naquele momento a morte é vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, é um paradoxo. Quando vejo aquele juízo, quando vejo aquela sentença, quando vejo penas capitais daquele chicote, daqueles pregos, daqueles martelos, daquela coroa, daquele lancetamento ao lado de Jesus, do Senhor Jesus dispensando água, sangue ali do seu lado, suas mãos cravejadas, seus pés perfurados, sua cabeça humilhada com uma coroa de espinhos, uma placa a dizer, este é Jesus, o Rei dos judeus. Eu olho para aquela cena de horror e digo, ali, irmãos, o juízo é o quê? É perdão. É um paradoxo. O juízo é perdão. Ele nos entregou Jesus. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele o quê, irmãos? A iniquidade de todos nós. Não há como viver o Evangelho sem mergulhar nos termos paradoxais da Bíblia cristã. Quando penso na morte de Cristo, entendo que é a morte de Jesus que conquista a salvação para nós. A morte de Jesus conquista uma salvação tão poderosa que nos livra desses passos torpes, desses passos equivocados, da possibilidade de subir aos céus, de construir uma escada, de montar um sistema religioso que nos faça chegar a Deus. É o paradoxo da cruz que me leva ao Senhor Jesus. João capítulo 10, versículo 10, nos mostra como a cruz tem linguagem vitoriosa e paradoxal para nós, igreja. João 10, 10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João 16, 33, quem é Jesus? Eu sou aquele que venci o mundo. Efésios 1, 22, eu estou sujeitando
todas as coisas debaixo dos meus pés. Filipenses 2:10, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O problema hoje, muitas vezes, quando olhamos esse tipo de linguagem, é que como discípulos, nós queremos entender o paradoxo pelo lado do triunfo, pelo lado da vitória, mas nunca pelo lado do preço, do sofrimento, da humilhação, do levar a cruz. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Não há vitória, irmãos, sem cruz. Ninguém vai chegar ao Senhor nosso Deus sem passar pela cruz. O que é que significa dizer crucificação? Já estou o quê? Crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eles queriam saber quem seria o primeiro no reino dos céus. Os discípulos perguntaram: Senhor, quem será? 2 se aproveitaram e disseram: Senhor, faz para nós o lugar, queremos sentar um à sua direita e um o quê? À sua esquerda. Lugar de honra, Bruno, todo mundo quer, o difícil é a cruz, não é? Está aqui no Evangelho. Essa é a linguagem mais paradoxal do Evangelho. O Lutero, como eu preguei domingo passado, distinguiu muito bem esses dois mundos e disse: há uma teologia diferente pregada pela igreja. Há uma teologia diferente pregada e ensinada pela religião, que se nós não tomarmos cuidado, vai nos afastar da cruz. Ele chamou de teologia da glória. Eu tenho um slide que coloca bem isso. A teologia da glória são as nossas escadas, são as nossas tentativas de solução, são as nossas boas obras. É quando eu chego como Bar Jesus, tentando dar um dinheiro para comprar o dom do Espírito Santo. Eu dou um jeito de, com o meu próprio esforço, comprar, pagar ou fazer alguma coisa que me leve para o céu. Irmãos, é uma vergonha nós incentivarmos o Evangelho assim. Eu não sentiria alegria se eu fosse padre, sacerdote, pastor e estivesse numa igreja e depois de 500 degraus alguém chegasse na minha presença com o seu joelho todo rasgado e dissesse: subi tudo isso de joelho para pagar meus pecados e chegar no céu. Eu teria vergonha. Eu me sentiria triste, porque o ensino que estou passando e os valores que estou pregando não convencem aquela pessoa de que foi lá na cruz de Cristo que todos os pecados dela foram reparados. Amém, irmãos? É preciso a gente poder olhar nos olhos de cada pessoa e dizer com muita sinceridade: eu não faço críticas à sua religião, ou à sua fé, ou à sua profissão de fé, mas eu tenho que dizer para você que eu me sinto envergonhado pelo fato de perceber a Bíblia, de perceber quem é o Cristo, o Filho de Deus, que você colocou no seu crucifixo e diz crer, que Ele morreu na cruz pelos seus pecados, e que você continua por aí, carregando uma cruz na Via Dutra, ou em qualquer via, ou no Nordeste, ou no Sul, carregando uma cruz, tentando pagar uma promessa, pagar uma dívida, quitar uma dívida. Ainda essa semana foi essa semana ou na outra, não lembro, um jogador de futebol, alguém que veio do Nordeste, estava aí num campo de futebol, de joelhos, com um santo na mão, atravessou o campo para lá e o campo para lá de joelhos. Eu sentiria-me vergonha de orientar uma pessoa a fazer isso. Eu sentaria com ela, teria uma boa conversa de algumas horas, lendo o Evangelho puro de Jesus, e dizer: eu não quero fazer uma crítica à sua religião, eu não vou chutar o seu santo, eu não vou desprezar o seu ensino, mas eu queria fazer um pedido para você. Pense um pouquinho se o que você está fazendo não diz que o Cristo que você está pendurado aí no seu crucifixo, porque ele estava carregando um santo e um crucifixo, representou lá naquela cruz o pagamento do preço pelos seus o quê? Pelos seus pecados. Não há nenhum problema em ser religioso. Eu não vejo problema em ser religioso. Qual é a sua religião? Me pergunta. Eu sou batista. Eu sou religioso. Mas eu tenho um problema. Se a minha religião é uma escada para o céu, é um problema. Porque a minha religião não é uma escada para o céu. A única porta para o céu é quem, irmãos? Foi contra tudo isso que Lutero lutou e pregou. E é contra tudo isso que Paulo está escrevendo aqui para nós, falando sobre uma teologia da cruz paradoxal. É isso que, na verdade, a gente tem que entender, que significa dizer que o primeiro será o último e o último será o primeiro. Quando vemos na Bíblia a linguagem paradoxal, nós somos chamados a morrer pelo nosso inimigo, a oferecer a outra face, a viver em paz e quietude com todos os homens, o quanto for possível. Quando penso nisso, penso: que teologia é essa? Essa é a teologia da cruz e não a teologia da glória. A teologia da cruz é um retrato equilibrado, de um evangelho equilibrado, onde eu faço boas obras, onde eu cumpro minhas obrigações, onde eu faço minhas ofertas, onde eu dou o dízimo, onde eu subo as escadas da primeira igreja, onde eu subo a rampa e venho para o culto, onde eu participo da ceia. Eu sou um religioso, mas eu não vou negar que a cruz, absolutamente a cruz, é o único caminho para Jesus.
Um retrato desequilibrado da teologia da glória. Qual é? A teologia da prosperidade. Irmãos, é absurdo. É absurdo alguém dizer que somente se for rico, muito próspero, endinheirado e de muito sucesso, esse sujeito é abençoado. O Evangelho não diz isso. A teologia da glória, revestida hoje no Evangelho da prosperidade, é um equívoco. Nós podemos ser simples, ter uma vida simples e sermos absolutamente homens que honram ao Senhor e orgulham a sua cruz. Amém, irmãos? João Batista usava roupas simples, comia gafanhoto com mel, morava no deserto e foi, segundo a Bíblia, maior do que ele e antes dele nunca houve. Amém, irmãos? Não está falando de alguém que morou no castelo. Quando teve no castelo, ainda cortaram a cabeça dele. Aí você vai dizer, ministério de sucesso, hein? Terminar de pregar o evangelho e ter a cabeça cortada e entregue numa bandeja para uma mulher. Que ministério de sucesso, hein? Eu fico pensando como é que a teologia da prosperidade me explica o sucesso de João Batista. Ou o sucesso de Jesus, que pregando para multidões, quando pregou o evangelho, foi todo mundo embora. Pastor Lucas olhou para os discípulos e falou, querem também? Aí Pedro, só o Senhor tem a palavra de vida eterna, a gente vai ficar, a gente é ruim, a gente vai ficar. Foi todo mundo embora, mas o discipulado ficou. Porque este é o evangelho da cruz, não é o evangelho da glória. Pensando nisso, irmãos, eu sei que o tempo já vai contra mim, eu vou adiantar bastante aqui, e vou chegar já nos paradoxos, tentando entender o que ele significa. Saulo de Tarso, antes de ser convertido, dizia que a cruz foi uma pedra de tropeço, porque Cristo crucificado se tornou escândalo para os judeus, loucura para os gentios. 1 Coríntios 1, o quê? 23. Porque Saulo de Tarso afirmou que a cruz era um grande tropeço e Cristo crucificado um escândalo para os judeus e gentios. Pensa, judeus estão esperando um rei, judeus estão esperando que se estabeleça um governo aqui, judeus querem colocar alguém lá no governo de Israel, Jesus Cristo vem, é crucificado, morto na cruz, todo mundo vaza no caminho de Emaús. Eu pergunto, eles acham que a cruz é a resposta de Deus? Sim ou não? Não. Eles acham que o Messias prometido o quê? Fracassou, porque ele não tomou o poder, ele não deu um golpe, não usou o povo contra o poderio militar e não assumiu a coroa do rei. Por isso, Saulo de Tarso vai dizer escândalo. Agora veja quando o apóstolo Paulo se converte, e eu faço Saulo e Paulo apenas por uma troca de compreensão, o apóstolo Paulo se converte e diz assim, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Poder de Deus. O que mudou, Paulo? De um minuto para o outro, o que mudou? De escândalo e tropeço para o judaísmo, para os gentios, agora é poder de Deus, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Judeu, grego, Romanos 1,16. A pergunta é, o que mudou? Eu digo, mudou tudo. Mudou tudo. Era abril de 1518, tal qual Saulo, tal qual Paulo, Martinho Lutero, teve o mesmo ensaio de cruz. Teve o mesmo banho de cruz. Abril de 1518, logo depois de publicar as suas teses, as suas 95 teses, Lutero está no debate de Heidelberg. E no debate de Heidelberg está se travando uma grande discussão sobre o quê? Indulgência. A igreja está cobrando indulgência. Qual era a função da indulgência? Leão X, de 1475 a 1521, Leão X, Papa da igreja, está cobrando indulgência, vendendo terreno no céu, 10 por 12, 12 por 24, 50 por 100. Se você quisesse uma cobertura também vendia. E a ideia é que você pagava a indulgência, isso é extravagante, mas isso aconteceu. Você pagava a indulgência, resgatava a sua morada no céu, tinha um certificado escrito pela igreja que você ia morar no céu. E de repente você viu, na verdade, aquele monumento construído ali em Roma. Tudo já se sabia, Leão X, que aquele dinheiro seria arrecadado para construir todo o projeto da igreja. Uma basílica, né? Uma propriedade que tornasse a religião um poder de Estado. Naquele momento, irmãos Lutero e muitos com ele se afastaram desta igreja, deste pagamento, para dizer, isto é glória, isto é glória, isto é glória. Isso nos afasta do Cristo crucificado, isso nos afasta da verdadeira religião, isso nos afasta do verdadeiro Deus. Quando entendo isso, a pergunta é, o que estava acontecendo com Paulo, o que estava acontecendo com Lutero, e o que deve acontecer conosco quando fazemos diferenciação clara entre a teologia da glória e a teologia da cruz. Eu vou colocar aqui uma sentença, você grava e pensa nisso.
Quando a sabedoria da cruz não é entendida, irmãos, também a Escritura não é compreendida. Pois a cruz de Cristo é a única chave para a interpretação da Escritura Sagrada. O que eu estou dizendo é que quando você pega a sua Bíblia, lê a sua Bíblia e encontra a cruz de Cristo e o poder de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo em tudo que você lê, significa que você está fazendo a melhor interpretação possível da Bíblia. Mas se você lê a Bíblia para ficar rico, para ganhar dinheiro, para ter sucesso, para ficar famoso, eu digo para você que você está fazendo a pior das piores interpretações da Bíblia. Quem é, irmãos, aquele cordeiro no altar de Abraão? Quem ele representa? Jesus. Quem é aquele cordeiro que foi imolado na Páscoa para servir de saída para o povo de Deus para a caminhada? Quem é? Quando você vai olhando todos os textos do Antigo e do Novo Testamento, o tempo todo, o que nossa Bíblia está fazendo é criar uma linha de hermenêutica e uma linha de interpretação, que o tempo todo aponte para Jesus como a solução e absoluta solução para os nossos pecados. Aqui então chegamos ao que eu quero passar aos irmãos, os paradoxos. Eu vou passar 4, 5 e vou terminar o sermão, cada um deles é rapidinho, vamos pensar aqui. Quais são os paradoxos que Lutero, que o apóstolo Paulo e nós encontramos também aqui escrito para a igreja de Corinto como solução para a nossa fé e para a base de nossa fé e confiança em Deus? O primeiro paradoxo de nossa fé cristã eu chamo de paradoxo de Deus. Abra comigo 1 Coríntios 1:21 e vamos ao primeiro paradoxo. Eu vou responder o que aparece uma antítese, o que parece ser uma negativa, é na verdade uma grande verdade, uma sentença positiva para a sua fé e para a nossa salvação. 1 Coríntios 1:21 diz assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio do quê? Da loucura da pregação. Primeira verdade, o homem não pode conhecer a Deus por meio da sabedoria humana. Irmãos, essa é a primeira grande verdade. E muita gente está aí, universidade, curso, título, e eu digo para você, estude, tire todos os títulos, conclua seu mestrado, seu doutorado, faça seu pós-PhD, faça de tudo. Mas se você quiser compreender Deus e a salvação, você não fará isso com sabedoria humana. Você fará isso compreendendo paradoxalmente o que significa a mensagem da cruz. Por quê? Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. 1 Coríntios 1:25. O que a cruz nos diz sobre Deus? A cruz nos diz que a única maneira de se chegar a Deus e a única maneira de entender Deus e o Evangelho é olhar para a cruz e não para a Via Láctea, e não para o espaço, e não para o céu, e não para o sol. Apesar de eu entender e claramente acreditar e defender a teologia natural e a revelação natural, eu defendo, ensino e mostro o valor de perceber o Criador ali, mas eu digo que a criação, ela é menor do que a criatura, e tem um problema. Em linguagem de salvação, toda a criação está comprometida. Se alguém acha que se marcar as 3 Marias, apontar o barco com uma bússola, vai terminar em Jerusalém, eu vou dizer uma coisa para você, não vai. Você vai acabar no Triângulo das Bermudas e afundando esse seu navio. Tenha cuidado. O que a Bíblia diz sobre a criação? Gênesis 3:17. Vamos pensar na criação, e tem gente que acredita que cultuando o sol, tem gente que acredita que cultuando a lua, tem gente que acredita que seguindo aquelas linhas da astrologia dos astros, que dividem os astros, os espaços, o sol, a lua, as estrelas, eles vão chegar a Deus. Veja o que o Evangelho diz a partir de Gênesis. Gênesis 3:17 diz assim: e ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à mulher, comeu do fruto da árvore do qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra. Repita comigo: maldita é a terra. Por causa de quem? Por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Irmãos, é um sofrimento. Vai no mercado e pega 1 quilo de arroz. Está dando para infartar já. Eu peguei tomate essa semana, 3 tomates, eu comprava dúzia. Eu comprei 3. Olha lá. Ela viu. Isso que é isso? É pão durice? Não, é o preço. Vou plantar tomate lá em casa, gente. Aí o cara diz, vai se alimentar com sofrimento? Está aí, ó, inflação. O governo brigando com o Banco Central. Eu falei, vai dar ruim. Quando eu olho para tudo isso, eu vejo, a Bíblia é para hoje, sim ou não, irmãos? É para hoje. Ela lhe dará o quê? Versículo 18. Espinhos, ervas daninhas, e você terá que se alimentar o quê?
as plantas do campo. Irmãos, espinhos e ervas daninhas na terra é bom, sim ou não? É péssimo. O que eu estou dizendo é que pela criação decadente, hein, pastor Lucas? Aí, a queda eliminou qualquer possibilidade de pela criação o homem chegar para Deus. Eu posso cantar, irmãos, o vasto oceano, o céu, a terra, o mar, eu posso cantar. Mas não é a criação que vai me levar para Deus, é Jesus. Amém, irmãos? Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Você quer conferir o que eu estou dizendo? Você diz, no Velho Testamento, isso foi atualizado, vamos atualizar. Olha o que o Novo Testamento fez, atualizando a teologia da criação. Romanos 8,19. Romanos 8,19. Romanos 8,19 diz, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ela foi submetida à futilidade. Versículo 20. Ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será o quê? Libertada. Ele coloca da escravidão e da decadência. Repita, escravidão e... Irmãos, não vai chegar a Deus. Entendeu? Marca a linha do Equador, trópico, faz astrologia, joga baralho, tarô, joga conchinha, faz o que você quiser, vai no mar, toma banho, bota barco, busca não sei quem, joga barco, tira barco, joga folha, tira folha, não vai chegar. Por que eu estou dizendo que não vai chegar? Porque o Evangelho puro, cristalino de nosso Senhor Jesus Cristo diz, não vai chegar. Você vai conspirar no sistema religioso, você pode se sentir bem praticando sua religião, e ela ajuda muitas coisas, ela vai dar bons conselhos, boas orientações. O que eu estou pregando é a teologia da cruz. O Senhor Jesus abriu a única porta para Deus, porque a criação, por causa do pecado, ela foi absolutamente arruinada pelo pecado. E o salário do pecado é o que, irmãos? É a morte. Romanos 8, 21, a própria natureza criada será libertada da escravidão e decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Aí ele diz assim, sabemos que toda a criação geme até agora, com dores o quê? Você já ouviu a criação gemer? Ela gemeu na Síria e na Turquia. A criação gemeu, só deu uma tremida. O que aconteceu lá? 7,8, quantos mortos hoje? 28, 25 a 28, está oscilando, eu não sei qual jornal que você leu, 25 a 28 mil, o de 38 e 32 mil, porque a criação fez o quê? Ela deu uma balançada. Aí você pergunta assim, eu estou vendo a mão de Deus. Eu estou vendo os nossos pecados, eu estou vendo as nossas falhas, e o que eu estou vendo? Acorde, irmãos, que não é esta criação que vai nos levar para Deus, porque se alguém está em Cristo é nova criação. Então, quando você diz assim, por que Paulo usou linguagem paradoxal? Paulo está dizendo para nós que esta criação, e este modelo de criação, e este mundo criado, não aponta para Deus, aponta para Deus, mas não consegue nos levar a Deus. Na cruz, nós somos o que a Bíblia diz, inimigos de Deus. E é ali que na cruz o problema é resolvido, porque na cruz nós somos exatamente inimigos de Deus, temos os nossos pecados punidos no seu Filho, e então essa inimizade que é punida na morte de Jesus, faz com que nos tornemos agora não mais inimigos, mas o quê? Amigos de Deus. Segundo paradoxo, o paradoxo da salvação. Por que eu vou usar o segundo paradoxo? Deus, Cristo, cruz, o único caminho para Deus, e o segundo paradoxo, salvação. 1 Coríntios 1, 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. O mundo inteiro está cheio de religiões, todas se propõem a ser um caminho, absolutamente um caminho, um portão para Deus, um tipo de escada para o céu. As religiões estão cheias de boas obras, cheias de gente boa, cheio de gente boa fazendo coisas boas, mas esse tipo de salvação não se sustenta, porque esse tipo de salvação está colocada no desempenho dos fiéis. Não é o desempenho dos fiéis que nos leva para Deus. Não é o desempenho dos fiéis que nos leva para o céu. Já pensou, eu não sei se você aguentaria, meus irmãos, todo dia você no tribunal, Edson, todo dia você no tribunal, e nego te julgando, inocente, culpado, não dá. Eu olho para Deus, agradeço a cruz, Bruno, está pago, está o quê? Consumado. Não há ninguém mais que me aponte o dedo, Liliane, e diga, você é isso, você é aquilo. Não, eu sou regenerado, em Cristo eu sou uma nova criatura. Esse é o novo paradigma. No paradigma antigo,
todo dia no tribunal. Você é julgado pelas roupas, pelo que veste, pelo que come, pelo que fala, pelo que diz. Você é julgado pelos pecados que cometeu e já se arrependeu. A cruz é outro modelo. Uma vez pago o pecado, uma vez perdoado o ser humano, ele vai ser santificado por Cristo, pelo seu sangue, vai viver uma vida de santidade e caminhará direto em glória triunfal com Cristo para a nova Jerusalém celestial. Amém, irmãos? Isso é um novo modelo. A cruz de Cristo decreta o fracasso de todo e qualquer sistema religioso. A cruz de Cristo decreta o fracasso de todo e qualquer sistema do desempenho de um fiel. É a cruz, somente a cruz, o caminho para a salvação. A cruz é a evidência de que Cristo encontrou conosco em nosso estado de pecado, ira, derrota e juízo, e tomou o nosso lugar. É na cruz que Deus concede graça aos humildes, não aos arrogantes, que se acham bons e capazes de construir um caminho para a sua salvação. Os humildes não estão lá no topo da escada da religião, orgulhosos de terem conseguido chegar a Deus. Não, os humildes estão aos pés da cruz, no primeiro degrau da escada, olhando e dizendo: não há possibilidades, não há como, só Jesus, só Jesus, só Jesus, não há outra possibilidade, é Cristo ou nada. Terceiro paradoxo, o paradoxo da realidade. Por que Paulo sacudiu, chacoalhou a igreja de Corinto? Vocês estão com tantos problemas, à noite eu vou fazer o expositivo. Tantos problemas, tantas divisões, adorando tanta gente, falando bem de Paulo, eu sou de Apolo, dividindo. Por quê? Paulo disse: porque vocês não cumpriram o paradoxo da cruz. Paulo então definiu um paradoxo da realidade e ilustrou muito bem isso, aquela igreja. 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar o quê? Os fortes. Por que Deus faria isso? Irmãos, na teologia da glória, o bom é ruim. E o ruim é bom. Pastor, está complicando. Na hora de acabar, eu com fome estou complicando. Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Presta atenção. Na teologia da glória, o bom é ruim e o ruim é bom. Quando é que o ruim é bom? Na teologia da glória não é permitido ser fraco. Você tem que ser o quê? Forte. Na teologia da glória é preciso ser bom, se orgulhar, fazer coisas boas e ter orgulho do que você faz. Veja, isso é ruim. Mas na teologia da glória, isso é bom. O que eu estou dizendo? Falei sobre isso domingo à noite. A gente ensina nossos filhos uma cultura de morte, depois pergunta por que eles estão caminhando para a morte. Você chega para o seu amigo, filho, querido, senta com ele e fala: você tem 49 alunos. Nesse curso só tem uma vaga. É assim que você fala para ele. E se você não pisar todo mundo, e se você não for melhor que todo mundo, e se você não for mais forte do que todos eles, você vai perder. Então, por favor, faça 18, 24 horas de estudo, falte aos cultos, não venha à igreja, deixe de ler a Bíblia, deixe de orar, faça 14 horas de estudo, 18, e seja o melhor. Porque se você não for o melhor, o sistema vai te comer. Aí seu filho faz a prova, faz o curso, passa em primeiro lugar, ele administra uma empresa grande, ele fica rico, ele ganha dinheiro, mas ele vai para o mundo. Bebida, prazeres, mulheres, drogas, sexo, prostituição, porque tudo que ele aprendeu com você é que ele tem que pisar todo mundo para ser o quê? O melhor. Você deveria dizer para ele: fica tranquilo. Se você não for o melhor lá na sua sala, e ainda assim, se você fizer o seu melhor e você não for aprovado da fraqueza, você tira? Olha o evangelho, é totalmente diferente. Você vai pegar as graças do Senhor e vai transformá-la em bênçãos de Deus em tudo que você fizer. Porque quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, tudo será feito para a glória de... Você acha que aquele lixeiro, meu amigo que cata o meu lixo aqui de noite, não glorifica a Deus, não me abençoa, abençoa você e a sua casa, que não tem rato e lixo? Você acha que sim ou não? Então, por favor, tenha muito cuidado quando você não compreender o que significa que o ruim é bom e que o bom é ruim. Você vai dizer: eu não entendi o que o pastor não explicou. O que eu estou dizendo, na teologia da glória, irmãos, o ruim é bom. Mas na teologia da cruz, o bom é aquilo que a gente acha que é ruim. E eu vou dizer por quê. Porque o sofrimento tem um papel muito bom. Veja, o bom é ruim. A teologia da glória diz isso. Fraqueza para a teologia da glória é sinal de fraqueza e não de virtude.
Veja, tirar força da fraqueza é bom, mas na teologia da glória, ser fraco é ser um derrotado, é não trilhar um caminho de solução. A verdadeira realidade não é o que o mundo e a razão pensam que ela é. A verdadeira realidade de Deus e de sua salvação é paradoxal. Ela estará oculta aos nossos olhos, tratada nos opostos da vida comum, mas ela vai estar lá. Veja a condenação de Deus sobre a nação de Israel, usando teologia paradoxal. Está em Isaías 5:20. Ai dos que chamam mal de bem e ao bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz o quê? Trevas. Do amargo doce e o quê? Do doce amargo. Entenderam? É um paradoxo. Quando você disser para o seu filho que os últimos serão os primeiros, ele pode passar em primeiro lugar, ele pode ser o melhor da turma, mas ele não pisou em ninguém para chegar lá. E ele vai usar todo o conhecimento dele para trazer toda a turma dele para o evangelho, para a cruz e para a salvação. Porque ele não usa lógica linear, ele usa uma lógica paradoxal. Ele tira forças da fraqueza. Ai dos que são sábios, Isaías 5:21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em sua própria opinião. Ai, uma palavra de condenação. A lógica linear nunca levará o homem à compreensão sobre Deus e sobre a realidade de Deus. Deus e a cruz são um paradoxo para nós. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Eu vou terminar, irmãos, me perdoe, eu sei que o horário avançou muito. O paradoxo da dor. 1 Coríntios 1:19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. A maior razão pela qual as pessoas querem a teologia da glória é porque rejeitam a teologia da cruz. Eles rejeitam a teologia da cruz porque elas odeiam o sofrimento. Ninguém quer sofrer. A igreja que mais tem gente no culto desta manhã no Brasil, tem lá na placa dela, pare de sofrer. Isso não é evangelho. O sofrimento tem um propósito muito simples e importante. Ele conduz o homem a negar-se a si mesmo e a reconhecer sua total impossibilidade de chegar a Deus. Mateus 10:38. Tome sua cruz e siga-me. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno o quê? Não é digno de mim. Não há evangelho sem sofrimento. Não há como, irmãos, ver o evangelho prosperar se o meu pastor ali não largar tudo e for lá para o Nordeste. Não vai ser fácil, ele vai sofrer. Mas não há evangelho sem cruz. O paradigma é simples, o paradoxo é claro. É no Getsêmani que você ora, chora como que suor de sangue e diz, Senhor, não seja como eu quero, mas como quê? Como tu queres. Se não aprender a sofrer, não vai aprender a vencer, não vai aprender com a cruz. Tende por grande gozo passar por várias o quê? Provações. Elas vão produzir em você o quê? Aperfeiçoamento. Como o apóstolo Paulo sabia, porque a igreja de Corinto estava fracassada. Lógica linear. Não usava o paradoxo da cruz. Vou terminar. Termino aqui. Último paradoxo, o paradoxo da verdade. 1 Coríntios 1:20. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Irmãos, onde é que está a verdade aqui? A cruz sempre fará com que cada crente mude sua maneira de ver as doutrinas. Quando olhamos para a cruz, entendemos o que cada uma de nossas doutrinas significam. A salvação pela graça ensina a justificação pela fé. Isso é uma doutrina definitiva para mudar a história da igreja e de cada um de nós. A doutrina da escatologia nunca será interpretada se for abandonada, irmãos, como ponto central a cruz de Cristo. A doutrina da cruz revela o poder de Deus em toda a sua fraqueza aparente. Contudo, diz o texto, Isaías 53:10, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Você diz assim, pastor, tudo isso é vontade de Deus? Isaías 53:10, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Colossenses 1:19, pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse o quê? Toda a plenitude de Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Toda a verdade de Deus, todo o ensino de Deus, só pode ser percebido, só pode ser encontrado na teologia da cruz. Fique de pé, vamos terminar o sermão. Volte para a sua Bíblia,
eu quero terminar no lugar onde comecei. Eu quero terminar no versículo que eu comecei. Eu quero orar e desafiar você a voltar à noite. Porque eu vou ler com você o capítulo 1, eu vou ler inteiro, separando os versículos, e vou dizer para você, porque igrejas como a nossa, e milhares de igrejas, estão em crise e ruins como estava a igreja de Corinto, porque não compreendeu o paradoxo da cruz. Por isso Paulo apela ela a voltar para a cruz. Vamos comigo de novo, 1 Coríntios 17, 1:17. A gente vai terminar e à noite a gente continua conversando sobre isso. Acompanhe, 1 Coríntios 1:17, eu vou até o 21. Eu quero orar abençoando o Senhor, meu amigo visitante que está aqui com essa palavra. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Irmãos, é importante entender o conteúdo do Evangelho. Não com palavras de sabedoria o quê? Humana. Para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Olha o perigo, irmãos, de esvaziar o poder da cruz. Cristo, sabedoria e o quê? Poder de Deus. Versículo 18, estão comigo? Pois a mensagem da cruz é o quê? Loucura para os que estão perecendo. Mas para nós, que estamos sendo salvos, o poder de Deus. Aí veja o que Deus vai fazer quando Ele levanta a cruz, irmãos. A cruz é tremenda. Destruirei a sabedoria dos sábios. Rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Mas há um lugar onde o mundo conhece a Deus. Agradou a Deus salvar aqueles que creem, pelo que, irmãos? Pela loucura da salvação. Termino. A cruz de Cristo é a chave para a interpretação de todas as dimensões da vida humana. E o único caminho para a compreensão da verdade sobre Deus e sobre a eternidade. O que eu estou dizendo? Eu vou contar a história, terminando e agradecendo ao pastor e doutor que produziu o livro que eu estudei e me inspirou para esta mensagem. Eu vou adiantar aqui para ver direitinho, né? O livro, Dr. Mark Shaw, o livro Lições de Mestre. Dr. Mark Shaw escreve o livro Lições de Mestre, da editora Mundo Cristão, em 2004. E ele faz uma história e um estudo de toda a teologia de Lutero, mostrando como que igrejas que não compreendem a teologia da cruz estão naufragando em seus ministérios e em suas ações pastorais. E tudo que preguei hoje nesta manhã, empresto do conteúdo desse livro. Mas eu quero terminar com a história em que ele passou. Dr. Mark Shaw, autor do livro, que me empresta o conteúdo do sermão desta manhã, viaja com seu cunhado John. Eles estão no Canadá. Pegaram uma canoa pequena para 2 lugares, e decidiram descer um rio que ia do norte de Ontário até a Baía de Hudson. Os irmãos conhecem muito bem a Baía de Hudson, ela aparece em muitas fotos e filmes no Canadá, inclusive vai desaguar lá nas cataratas do Niágara, alguma parte dela. A Baía de Hudson é uma baía localizada no nordeste do Canadá, incorporada no Oceano Ártico. Mas a Baía de Hudson está ligada ao Oceano Atlântico, pelo Estreito de Hudson. Veja, tem o Ártico e tem o Atlântico, de uma só baía. Esses doidos, colocaram um barquinho no rio Hudson e começaram a descer as correntezas do rio Hudson. A canoa inundou algumas vezes, encheu d'água, pararam, esvaziaram, continuaram. Dormiram, acordaram em acampamentos, porque não viajavam de barco de canoa de noite. Passaram por trechos difíceis do rio, seguiram por terra, levando a canoa nos ombros. Quando a coisa era de muita pedra e muita dificuldade, botavam a canoa nos ombros e iam a pé. Depois voltavam para a correnteza do rio. Mas o que aconteceu? Aí os rios e o rio que eles estavam se unem. Há uma represa e esse rio formou um lago profundo, irmãos, e com quilômetros de distância de um lado a outro. Quem está chegando do rio, quando bate do lago, não vê a margem. Eles ficaram perdidos. Por ser um lago, a correnteza se foi, não havia correnteza. Era um lago, estava parado. E eles começaram com o remo, para onde a gente vai? A história diz que o rio sumiu. O rio parou de correr. Eles levaram 2 dias, rodando, procurando uma saída, porque eles sabiam que o rio continuava. O mapa e o satélite dizia que continuava. Até que eles disseram, como é que o rio sumiu? Ele disse, muito simples.
A certa altura do rio, ele foi inundado, formou-se uma enorme represa, o lugar se aprofundou, mas foi ali, no meio do despenhadeiro, no meio de dois grandes penhascos. Os penhascos estão assim, formando uma grande cordilheira, mas há um vão entre os penhascos. E foi ali que num freixo de água o rio passa, reabre um novo rio e ele segue para o mar. Mas eles levaram 2 dias, porque eles juravam que a saída tinha que seguir pela margem. Nunca naquela muralha de pedra, naqueles penhascos enormes que estavam diante dos seus olhos, como se fosse uma parede. E eles não viam passagem. Mas quando eles remaram na direção daquela parede dura, eles perceberam uma pequena frecha, entraram nela. Era um corredor que passa até um barco, para chegar do outro lado do rio e continuar a sua jornada até o final daquela que era a sua viagem de passeio. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes na nossa caminhada de fé a gente chega diante desse lago. Está tudo parado. Eu não vejo correnteza, eu não vejo Deus me levar, eu não vejo para onde ir. Diante de mim, um paradoxo. Valeu a pena? Diante de mim, um paradoxo. Fraqueza ou força? Diante de mim, um paradoxo. Ser o primeiro ou ser o último? Mas quando eu entrar nessa montanha de pedra e que eu romper esse paradoxo, o rio continua navegando para mim. Amém? Que Deus te abençoe. Não tenha medo. Confia em Deus. Quando Deus disse, ele sabia o que ele estava dizendo. Quando ele falou, ele sabia o que estava falando. Pode estar tudo parado agora, mas se você continuar indo na direção dessa grande montanha, parece fria, né? Parece grande, parece sem saída. Está ali a cruz dizendo, há um caminho para a eternidade, há um caminho de Deus para você. Vamos orar? Senhor, abençoe sua igreja. Não a deixe desanimar. Hoje, as escolas, as universidades, a ciência, a razão, vão bater com sua lógica, vão forçar com sua lógica, vão penetrar as nossas mentes e os nossos corações. A gente vai se sentir assim, como o Dr. Mark John, remando, sem ir para lugar nenhum. Meu Deus, ajude sua igreja, que ela possa se atirar nos paradoxos da cruz, que ela possa mergulhar no sentido do Evangelho e lembrar-se que quando todas as lógicas do mundo forem contrárias, os paradoxos da fé nos levam direto para a cruz de Cristo, para o galardão celestial. Que nenhum menino ou nenhuma menina fique pelo caminho, que nenhum casal desista dessa jornada, que nenhum idoso desista agora quando está tão perto de chegar. O meu desejo é que eles vejam o rio. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. Encontremos o rio, encontremos Jesus e um caminho seguro, a cruz de Cristo para a nossa salvação. Oramos não merecendo, mas oramos em nome de Jesus. Amém.